tecnologia permite visibilidade detalhada da produtividade dos pomares. Plínio Tomás de Aquino, diretor de pesquisa de uma Agtech, conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Plínio. Obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço. Explica para a gente, o que é essa tecnologia? Essa tecnologia são sensores especialmente desenvolvidos, embarcados em máquinas que operam nos talhões, ou elas podem ser instaladas em tratores dedicados para coletas dedicadas e mais rápidas, por exemplo, pulando ruas. São câmeras de alta resolução, especialmente desenvolvidas para pegar características da planta e do fruto, conseguindo trabalhar com as dimensões tanto da planta como dos frutos. Mas como é que foram desenvolvidas essas câmeras? O que elas têm exatamente de especial que elas conseguem fazer essa leitura do fruto? Bem, é uma composição, na verdade, né? Uma composição de hardware dedicado, né? Câmeras especiais, lentes que ajudam a coleta da informação com os tratores em movimento, considerando as adversidades do dia a dia, né? O sol, variações de iluminação, de tal forma, a velocidade da própria máquina, trepidação, e o conjunto ele é formado, estabelecido por softwares, né, que realizam correções, tratamento das imagens. Esses dados eles são capturados, eles são processados usando visão computacional e inteligência artificial, permitindo inclusive a construção de mapas de produtividade. Isso que eu ia te perguntar. Então, o produtor, quando olha na tela ali, o material que ele recebe um mapa, é isso? Exatamente. Ele recebe um mapa de características diversas, né? Ele consegue olhar mapas de produtividade em si, onde você tem qual é o recorte que o produtor deseja visualizar. Então, por exemplo, ele pode fazer o recorte de um talhão ou um conjunto de talhões segmentado por uma variedade, porque ele está interessado em tomar uma decisão de colheita, por exemplo. E aí, esse mapa de produtividade, baseado na quantidade de frutos, você consegue selecionar qual é a informação que o produtor deseja para uma tomada de decisão. Por exemplo, ele quer ver a distribuição do tamanho do fruto entre os talhões. Ele deseja ver, por exemplo, o nível de maturação do fruto. Mas só a maturação e o tamanho do fruto ajuda a tomar uma decisão do ponto ideal de colheita? Não, ele precisa também acompanhar em paralelo a taxa de queda, né? Porque ele tem que trabalhar o quanto ele tem de queda naquele pomar versus a maturidade, né, daquele fruto, o tamanho dele, ou o calibre, né? E, adicionalmente, ele consegue também ver informações que ajudam a ele mapear essa produtividade, como, por exemplo, o próprio inventário, né, de plantas ausentes, replantios, a existência de pragas, né, de pinta preta, leprose, cancro, que são sintomas que já estão aparecendo e dependendo do destino do fruto, você pode influenciar a sua tomada de decisão da onde enviar, né, aquele carregamento. E também, por exemplo, a identificação de cipós, né, aonde você vê que a presença do cipó vai acabar penalizando aquela produtividade de um determinado talhão. Então, são características visuais que o sensor ele não trabalha com uma amostra, né? Ele trabalha com uma massa muito rica de informações, porque você consegue passar com um sensor na frente de cada planta, com uma regularidade que dá esse histórico para a tomada de decisão. E vale para todos os frutos, Plínio? Sim, a gente trabalha atualmente na citricultura, né? Então é uma solução que foi criada, ela nasceu na citricultura. Então a gente trabalha assim com toda a variedade de cítricos e a tecnologia ela também já foi evoluída, por exemplo, para manga, né? E temos também o desenvolvimento agora de um novo projeto em processo de validação no café. Bacana, agora eu só queria entender, essa análise é feita uma vez? Ou, por exemplo, no caso da fruta, deve ter variação é mais rápida, né? Como é que funciona depois para o produtor ter essa resposta dessa variação, dessa mudança que pode ocorrer em pouco tempo? Sim, isso é uma decisão muito importante, né? Dependendo do ciclo, do momento, né, do ciclo produtivo, você pode tomar uma decisão de passar a cada 30, 60 dias para olhar a taxa de crescimento dessas frutas, né? E quando você tem a proximidade do momento da colheita,
é uma boa decisão você diminuir esse tempo de passagem. Então, por exemplo, você começa na semana, no mês que você tem uma tendência aí, uma necessidade de direcionar a colheita, né, a equipe de colheita, você pode passar com mais frequência na frente daquela planta, lógico, tornando mais rápido, passando uma amostragem, né, de 4 em 4 ruas, e rapidamente o produtor tem a informação para ele conseguir verificar o comparativo com ciclos anteriores. Então ele vê o comportamento do crescimento e como eu dei o exemplo, né? Por exemplo, a taxa de crescimento versus a taxa de queda de fruto. Então essa regularidade ela é importante para você construir um filme, na verdade, não apenas uma fotografia da situação do pomar. Você realmente consegue ver aquela evolução e tomar uma decisão muito mais assertiva. Bacana, e com manejo mais eficiente, e claro que ele tem economia também, né? Tá ótimo, Plínio. Obrigada Isso. pela participação e até a próxima.